Olá, povo de Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos. Eu sou o pastor Edmilson, falo aqui da Igreja Internacional da Graça de Deus em Jordanésia e trago uma palavra de Deus para você, amém? Que vai te abençoar muito nesse dia, vai fazer com que as portas se abrem, vai fazer com que a bênção chegue até você. Eu creio no poder desse Deus maravilhoso. Abra o seu coração, amém? Receba essa palavra com alegria. Coloca ela em prática, que certamente a luz de Deus vai brilhar nos seus caminhos. Prepare aí a sua vida sagrada e também um copo com água, amém? Prepare o seu copo com água, porque depois da palavra eu vou apresentar essa água a Deus e juntos nós vamos participar. E assim tomaremos posse da nossa bênção e da nossa vitória. Amém, amados? Olha, é o desejo de Deus que todo aquele que busca Ele tenha a vida eterna, tenha a bênção, tenha o milagre. A salvação, na verdade, ela já se dá início aqui nessa terra, onde nós vivemos. A salvação financeira, da saúde espiritual e em todas as áreas da nossa vida. Se você não tem tido paz no teu lar, se você não tem tido paz na sua vida econômica, se você não tem tido paz no teu corpo, talvez uma enfermidade tenha afligido você, saiba que a salvação ela abrange todas as coisas. Quando alguém toma posse da palavra de Deus, tem o conhecimento da palavra, essa pessoa não aceita mais a destruição, não aceita mais o inimigo tocando ali, sabe? A Bíblia Sagrada diz que o povo de Deus é vencido, destruído, envergonhado por falta de entendimento. Qual entendimento? Da palavra de Deus, do desejo de Deus, do sonho de Deus, dos propósitos de Deus para cada um de nós. Quando nós temos noção, quando vem o nosso conhecimento, qual é verdadeiramente o desejo de Deus, os propósitos de Deus para a nossa vida, nós não aceitamos outra coisa. Quando eu entendi o que Deus ele tinha para a minha vida, quando eu entendi o que Deus queria de mim, eu não aceitei mais outra coisa, que não fosse o propósito de Deus para a minha vida. O mesmo vale para você. Você já consultou o Senhor? Você já falou, Senhor, o que o Senhor espera de mim? O que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer de mim? Você já fez essa oração para Deus? Você já perguntou para Deus qual é o propósito dele para a sua vida nessa terra? Se você não fez essa oração, deveria. Se você ainda não fez essa oração a Deus, pedindo a Ele uma direção, você deve fazer. Todo aquele que clamou, que falou com Deus, que pediu a direção, a sabedoria de Deus, recebeu. E essa pessoa que recebeu a direção de Deus, ela não aceita outra coisa que não seja viver a vontade do Senhor. Lá no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 13, no último livro de Daniel, olha o que diz. É o último versículo também, capítulo 12 é o último capítulo do livro de Daniel, e o versículo 13 é o último versículo também. E diz bem assim, olha, tu porém, é para você, esse tu é você mesmo, tá? Tu porém vai até o fim. Meu irmão, não é do desejo de Deus que ninguém pare, retroceda. Veja como maior exemplo para a sua vida o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo veio ao mundo, nasceu de maneira normal, como todos nós nascemos, veio ao mundo como todos nós viemos, com um propósito, salvar toda a humanidade. E como viria essa salvação? Como seria feito? Através do sacrifício dele na cruz. Quando Jesus chegou próximo do dia do sacrifício, que ele se entregaria e padeceria naquela cruz, ele fez uma oração a Deus. E ele disse o seguinte para Deus: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Que cálice? Aquele sofrimento que ele passaria, aquelas dores todas, que ele sofreria no corpo dele. Então ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo e todavia, não seja feita a minha vontade, mas a do Senhor. Foi a oração que Jesus fez. Ele não parou no meio do caminho. Se ele tivesse parado, meu irmão, irmão que está me assistindo agora, o que seria de nós? Mas Jesus foi até o fim, não parou. Ele sabia da missão dele e foi nela até o fim, até a consumação. O que é que Deus espera de nós? Que nós não paremos no meio do caminho. Que quando você determina algo na tua vida, você não pare no caminho. Sabe quando você diz, não, a minha família vai ser uma família abençoada, eu vou buscar a Deus, Deus vai me fortalecer, vai me ensinar e a minha família vai ser uma família abençoada? Deus não quer que você pare.
Sabe quando você tomou aquela decisão, não, esse ano a minha vida vai ser diferente. Esse ano não vai ficar só no papel, os projetos, eles vão se realizar. Os meus sonhos vão se realizar, Deus vai ser comigo. Deus não se agrada se você parar no meio do caminho. Se você olhar para a situação, pois tem pessoas que já olharam já. Olha, diante das circunstâncias, da situação atual que nós estamos vivendo, esse ano já era, é um ano perdido, não dá mais. Não pense de tal maneira. Nós não olhamos pelas circunstâncias, não olhamos com os olhos naturais, nós olhamos com os olhos da fé. Nós determinamos a nossa bênção, andamos pela fé e fazendo assim Deus é conosco, comigo. Quando Deus diz aqui, olha, tu porém vai até o fim, não tem abertura, não tem brecha nesse versículo. Deus não está falando, mas quando as coisas não estiverem bem, aí você não vai até o fim, você sabe que aí as coisas não vão acontecer. Nada disso, meu irmão. Independente do momento, da circunstância, do que esteja acontecendo na atualidade, Deus vai ser com você. Houve um tempo, várias ocasiões, mas eu digo na vida do Isaac, que houve fome na terra. E Deus apareceu para ele naquela fome, naquela seca, não tinha chuva. E Deus falou para ele, Isaac, não vai para o Egito não. Habita na terra que eu te disser, permaneça nela, peregrina nela, e eu vou ser com você. E nessa terra você vai ser uma bênção, você vai crescer muito. E aconteceu, meu irmão. As pessoas iam para o Egito porque lá as coisas estavam bem, né? Na ocasião, o Egito era uma potência. Mas Deus falou, Isaac, não vai para lá não. E essa foi a segunda fome. Houve uma primeira no tempo do pai dele, do Abraão. Meu irmão, Deus quer que você confie nele. Confie no Senhor de todo o teu coração, que certamente a luz vai brilhar nos teus caminhos. E tu, porém, vá até o fim. Pastor, quantas coisas eu já decidi, já tomei decisões e depois parei, deixei no esquecimento. Existem coisas que eu até escrevi, mas deixei para lá. Depois eu encontrei aquele papel que eu escrevi e me lembrei, poxa vida, eu tinha determinado que viveria, que faria, que compraria tal coisa, mas deixei no esquecimento. Meu irmão, não é do agrado de Deus que os filhos dele parem, retrocedam, deixem de sonhar. Em momento algum você deixe de sonhar, vá até o fim. É o que diz aqui, ó. Tu, porém, vá até o fim, porque fazendo assim, repousarás e estarás na tua sorte no fim dos teus dias. Vai viver milagres, vai viver maravilhas. Se você crer e continuar firme até o fim, você vai ser abençoado. No livro de Jó, capítulo 22, versículo 28, Jó 22, 28, antes dos Salmos, Olha o que diz aqui. Jó, capítulo 22, versículo de número 28. É bom que você acompanhe aí, tá? Comigo no seu celular. Diz assim, ó. No celular ou na Bíblia, de papel como estou aqui com a minha. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, seja firme. Meu irmão, o filho de Deus, a filha de Deus sempre deve ser uma pessoa de determinação. O que é determinação, pastor? É quando você vê as coisas difíceis, mas você diz, eu vou viver o melhor. Quando você vê as portas fechadas, mas você diz, para mim as portas vão se abrir. Eu creio em nome de Jesus. Sempre termine as suas frases, as suas determinações, o seu falar, usando o nome de Jesus. Quando você diz em nome de Jesus, você pode ter certeza que o milagre vai acontecer. Tu, porém, quando você determinar, vai até o fim, e determinando tu algum negócio, repare que é sempre para você a palavra de Deus, ser-te-á firme e a luz brilhará nos teus caminhos. Quando você determinar, seja firme, não pare, não retroceda. Meu irmão, seja firme. Não, mas eu determinei, eu vou continuar firme. Poxa vida, eu determinei, as coisas começaram a andar ao contrário, acontecer o inverso. Não pare não, continue firme na sua determinação, porque fazendo assim, a luz vai brilhar nos seus caminhos. Que luz é essa? É o poder de Deus, é a unção de Deus, é a virtude do Espírito Santo agindo na tua vida. Muitas pessoas não vivem milagres porque não continuem firmes na determinação. Algumas pessoas até determinam, meu irmão, olha, tudo vai ser diferente, mas depois desistem, desanimam, parem, a pessoa para, não pode parar, tem que continuar firme. Determinou, as coisas começaram a acontecer até o inverso do que você determinou, não pare,
continue firme. Eu determinei a bênção, eu determinei a mudança, eu determinei que aconteceria isso na minha vida, na minha casa este ano. Eu determinei que alcançaria, que compraria, que viveria tal bênção. Não volte atrás, continue firme. No Evangelho de Marcos, vai lá, olha Jesus aqui em ação. No Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo de número 35. Diz assim, olha só. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. Jesus sempre quer que você passe para o outro lado. Havia, aqui eu vou dar uma explicação para você rápida. Havia uma necessidade de Jesus ir para o outro lado, porque do outro lado, na outra banda, na outra margem, havia lá uma pessoa que precisava de uma bênção, de um milagre, da visitação de Jesus Cristo. Então Jesus diz, olha, era tarde, mas vamos para o outro lado. E no versículo 36 diz, e eles deixando a multidão, o levaram consigo. Quem você tem levado com você, meu irmão? Jesus? A palavra no teu coração? Ou a opinião dos outros? Ou os noticiários? Ou as suas frustrações? Tem pessoa que ela traz a lembrança, as decepções que ela viveu. Mas será que vai dar certo? Eu já me decepcionei tanto. Olha, mas será que vai dar certo dessa vez? Eu já falei tantas vezes que iria dar certo e nunca deu. Meu irmão, leve Jesus com você. Leve a palavra viva no teu coração para que você viva verdadeiramente as bênçãos de Deus. Creia, seja firme. Determinando tu algum negócio, seja uma pessoa determinada. Jesus diz, vamos passar para o outro lado. Havia uma determinação aqui. Determinando tu algum negócio, seja firme, não retroceda, não pare. Fazendo assim a luz vai brilhar nos seus caminhos. Vamos continuar aqui. E eles deixando, é o 36, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava, no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Sabe quando você determina, quando você anda na palavra, de acordo com a palavra, mesmo assim a tempestade vem? Mesmo assim os problemas surgem, mesmo assim as dificuldades aparecem, mesmo assim as portas se fecham diante de você, continue firme, meu irmão. Quando a Bíblia diz, determinando tu algum negócio, pastor, eu determino, então você está no meio do caminho. Seja firme, é a segunda parte. Quando a Bíblia diz para você ser firme, é porque as dificuldades vão surgir, os impedimentos vão aparecer. Nem tudo, meu irmão, nessa terra, para a vida de um homem e uma mulher de Deus, como dizem lá fora, é um mar de rosas, de maneira alguma. As aflições surgem, os problemas surgem. Olha aqui Jesus, o próprio Jesus, diz, vamos para o outro lado. Foi uma determinação. E eles ficaram? Não, foram. Mas indo eles, veio uma tempestade forte, para tentar, repare bem no que eu disse agora, tentar impedir eles de chegar do outro lado. Aonde é que você tem tentado chegar? Aonde é que você determinou chegar, melhor falando? A tempestade veio, os problemas surgiram, as portas se fecharam diante de você, a adversidade veio, meu irmão, continue firme. Os problemas aqui, a tempestade veio, eles andando em concordância com a palavra, eles não estavam em desobediência não. Eles não estavam andando desobedientes e nem desgarrados da palavra, eles estavam com o próprio Jesus no barco, mas a tempestade veio. E eles temeram, meu irmão, a morte aqui. O vento era forte, a tempestade era grande. Continuando, no 37, e levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água, ou seja, enchendo o barco, afundaria. Né? Versículo 38. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. Por quê? Porque Jesus sabia, desde o momento que ele entrou naquele barco, tirou os pés dele da terra, da areia e colocou no barco, ele sabia onde ele chegaria. Ele sabia que o fim dele não seria no fundo do mar, seria lá do outro lado. Ele diz, olha, discípulos, vamos para o outro lado. É assim que Deus faz, meu irmão. Quando Deus fala exatamente como Ele disse, vai acontecer. Então Jesus diz, vamos para o outro lado. Então ele foi dormir, descansar. Por quê? Ele sabia que chegaria do outro lado. Ele tinha certeza que a palavra se cumpriria. Mas a tempestade veio, ele dormindo. E ele estava na popa dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe, mestre, não te importa que pereçamos, né? Soframos, padecemos, né? Nós vamos aqui, estamos morrer.
O barco está se enchendo de água, olha a tempestade, olha o vento, nós vamos morrer. O Senhor não está preocupado conosco, não? Jesus despertou, acordou, e o que Jesus fez? O que você deve fazer. Fisicamente, Jesus não está aqui mais, mas a palavra dele está viva conosco, e a presença dele também. E ele espera que você faça o que ele fez aqui. Olha só, diz assim, versículo 39, e ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te e aquieta-te, e ao vento, e o vento se aquietou, e houve grande bonança. Você tem feito isso? Eu tenho feito isso, porque se nós não estivermos fazendo isso, nós não estamos seguindo firmes na determinação. Determinar, meu irmão, qualquer um determina. Olha, eu vou viver um milagre, esse ano vai acontecer, eu vou viver uma transformação, eu vou ver essa bênção acontecer na minha vida. Mas e depois que você determina? Quando os problemas surgem, quando a tempestade se levanta, vem contra você, você tem seguido firme ou você tem parado? E é aí que está a chave, para que você viva grandes bênçãos. Jesus havia dito, discípulos, vamos para o outro lado? Foram no meio do caminho. Quando despertaram Jesus, Jesus não entrou em pânico, não. Jesus não entrou em desespero com as mãos na cabeça, falando, olha, agora, eu queria ir para o outro lado, mas não vou conseguir não, com essa tempestade, é mais fácil voltar, hein? Vamos morrer. Não foi isso que ele fez, e é um ensinamento para você. Não tenha homem nenhum nessa terra como exemplo para a sua vida, mulher nenhuma. Tenha como exemplo maior Jesus Cristo. Ele é o nosso exemplo, ele é o nosso alvo. Quando ele acorda, ele viu que realmente o vento estava forte, a tempestade, ele disse, ô vento, aquieta-te, né? Cala-te. E o que aconteceu? Como é que fala? A natureza, né? O vento respeitou Jesus, atendeu a ordem de Jesus. Era uma grande ação do inimigo para impedir que eles chegassem do outro lado. Mas Jesus havia dito, nós vamos chegar lá. A tempestade veio para atrapalhar, mas não conseguiu. Jesus diz, aquieta-te. E o que aconteceu? Houve grande bonança. Meu irmão, Jesus não quer você tímido na fé. Ele quer que você cresça cada dia mais na presença dele. Que você deixe de ser quem você era, aquela pessoa que aceitava a má notícia, aceitava o que era ruim, aceitava os impedimentos, as dificuldades, as tempestades, os ventos contrários, e você seja uma pessoa totalmente ao contrário do que você foi, do que você esteja sendo talvez. E você fala, não, eu vou chegar, eu vou viver, a minha vida vai ser abençoada, Deus é comigo, eu vou viver esse milagre, em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Vamos orar? Pegue então a água agora na sua mão, que eu vou orar com você e vou te abençoar. Pai amado, Pai querido, no nome do teu Filho amado Jesus, eu oro pela vida de cada uma dessas pessoas que agora assistem esse culto online, Pai. Eu declaro, eu determino a bênção sobre a vida dele e dela. Eu determino que as portas se abrem na vida dessa pessoa, que a bênção, Pai amado, venha sobre a vida dele e dela. Alguém que está vivendo uma dificuldade financeira, alguém que está vivendo uma dificuldade profissional, alguém que está enfrentando o vento forte veio, a tempestade forte veio, pois eu repreendo esse vento, eu repreendo essa tempestade, eu repreendo esse atrapalho na vida dele e dela agora. Eu digo ao mal, pega tudo que é seu e em nome do Senhor Jesus, vai embora, sai da vida dele, sai da vida dela e nunca mais volte. Em nome do Senhor Jesus. Deus amado, consagra essa água agora, coloca nela do teu poder e da tua unção, e eu creio que todos que participarem, que beberem, ó Pai, ó Deus, essa família, este homem, essa mulher, Pai, que vai tomar, essa família que vai participar, eu declaro, eu determino a bênção do Senhor sobre todos, em nome do Senhor Jesus, e amém. Podem beber, queridos, bebam a água. Amém? Graças a Deus. Guarda essa palavra no teu coração. Você tem até determinado, pastor, eu tenho determinado, o senhor falou aí, eu determino. Mas e depois você continua firme? Continua, pastor. Você está no caminho da tua bênção. A bênção vai te alcançar, você pode ter certeza. Você vai chegar do outro lado. Pastor, eu não determino, não estava determinando e nem seguindo firme. Seja essa pessoa a partir de hoje, que determina e que vai firme nos objetivos, no caminho que Deus colocou você. Amém? Amados, antes de despedir vocês, quarta temos a nossa culto online novamente, às 8 horas da noite.
vida sentimental, família, Deus vai abençoar. E sexta-feira, orando pela cura divina e libertação, amém? E domingo, novamente, a nossa live, que foi uma bênção. Agradecer a todas as irmãs que compareceram ontem, né? Foi lindo lá, as irmãs vieram, receberam lá o presente, tiraram fotos, né? Aquela lembrancinha que a tia Kátia foi a tia Kátia, a esposa que fez aquela do regou lá, minha mãe regou. Foi a irmã Patrícia, com o Alex e a Letícia. Com a Alex e a Letícia. Nossa, como teve compartilhamento aquilo, como teve visualização. Eu acredito que foi até mais do que o culto da Santa Ceia, mas foi uma coisa tão linda. As irmãs têm se dedicado, povo de Deus. A obra de Deus continua, é importante. E agradecer a Deus que nós temos as redes sociais agora, né? Não estamos tendo cultos presenciais, mas tem essa porta que Deus abriu, Facebook, YouTube, né? As redes sociais, onde as pessoas têm sido alcançadas, assistindo, né? Em casa. E eu fico feliz por isso e agradecer sempre aqui a nossa equipe de obreiros, né? As tias, que Deus abençoe sempre todos. E nós estamos firmes fazendo a obra, continuando a obra, porque logo essa tempestade, esse vento forte vai passar e vai haver grande bonança nas nossas vidas. E novamente vamos nos reunir, fazer cultos presenciais novamente com a bênção de Deus. Amém? Queridos, então todos fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um abração para todos. Fiquem com Deus.